Emocionante. Eu gostei dessa vinheta. A Bíblia explicada por Murilo Ueda. Manda pra gente que eu vou tomar um gole da minha água, da minha caneca em homenagem ao meu filho Noah. Oh, tamo junto nessa caneca aí. Bom, a todos que nos acompanham, a gente vai ler aqui, né? Evangelho segundo escreveu o nosso irmão João, capítulo 17, versículo 15, que diz assim: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Né? Eu começo aqui, primeiramente, dizendo acerca do que estava acontecendo, dando um contexto aqui. Essa aqui são chamados capítulos que são a oração sacerdotal de Jesus, em que Jesus está se comunicando com Deus Pai, se comunicando com o Pai. E ele faz orações em prol daqueles que estavam com ele, né, pedindo para que Deus santificasse eles na verdade, que a palavra de Deus é a verdade, e pedindo para que nenhum deles se perca, para que nenhum deles venha de alguma forma se perder, embora ele soubesse já previamente acerca de Judas. Essa oração também, ela acaba abarcando a gente, não somente no sentido de que a gente pode ler e aprender, mas também ele acaba, de alguma forma, orando por nós, né? E dentre todos os versículos, são preciosíssimos, que relatam essa oração, ele faz essa afirmação, e eu acredito que ela é muito pertinente, assim, ela vale muito pro tempo que a gente está vivendo, porque geralmente, né, e aqui eu vou falar da religião não no sentido bom, no sentido da palavra, né, que é ligado com Deus, mas religare, né, mas geralmente as religiões, elas apresentam uma forma de santificação um tanto quanto diferente do que Jesus ensina. E essa forma de santificação é uma forma que a pessoa tem que se retirar. Obviamente, não dá, né? Só se você for morar numa montanha. Mas ele acaba não tendo vida social, a pessoa acaba não sabendo nem conversar com as pessoas que a gente chama de pessoas do mundo, né? Abro aspas aqui, e ela acaba, de alguma forma, se distanciando, tendo um distanciamento social, né? Achando que isso provoca uma santificação. E Jesus fala aqui o contrário, ele fala, eu não peço para que o Senhor tire eles do mundo, mas que livre eles do mal, né? Passo a bola aí para ti, Jonas. Arigatou gozaimasu. Então, essa questão, conforme você falou, a pessoa, ela acaba por um estado de santidade, ela acaba não sabendo lidar com a sociedade, com o mundo que a cerca à sua volta, né? Essa é a ideia que Jesus traz. Não peço que os tires do mundo. Porque alguém poderia pensar assim, por que Jesus já não volta logo e já não arrebata a igreja logo, já acaba com tudo logo? A pessoa, ela fica desejando ir para o céu, que é o desejo de todos nós, um dia iremos, se Deus quiser, seja mais cedo ou mais tarde, né, na vontade de Deus. E só que, enquanto ela está aqui na Terra, ela sofre muito. Por quê? Porque ela está cercada desse mal, o pecado, né? Então, ela liga a TV, tem pecado. Ela liga o computador, tem pecado. Ela vai ouvir a música, tem pecado. Ela vai, quem está no Japão, vai no QK da fábrica, do trabalho, a galera tá falando pecado. Ou então tá no Brasil, vai conversar com alguém, tá falando pecado. E aí ele acaba ficando nessa crise. E ele não consegue entender que Jesus, ele não quis nos tirar desse mundo, mas ele quer que a gente seja luz nesse mundo. Porque se você acende a luz num lugar claro, igual eu estou aqui na sala, você na sua sala, já tem luz. Se eu acender uma lâmpada aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se eu estou num lugar completamente escuro, completamente mau, e eu ligo a luz, por menor que seja a luz, né? Pode ser um isqueirinho ali que você liga. Ele dá total diferença, né?
E a luz, você, assim que você liga a luz no lugar escuro, eu já tive lá no interior do Brasil, né? Já vim do interior do Paraná. Quando você acende a luz, por menor que seja, vidas começam a vir, ou seja, insetos começam a vir para perto da luz, querendo aquela luz. E existe uma coisa, né, que na sociedade, eu quero dar uma dica de um livro aqui. Então, atenção aí, quem quiser comprar um livro, é da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, da CPAD. O Isso é nome do PAD. livro pode ser nosso próximo patrocinador, né? O livro se chama Verdade Absoluta. E a Boa. autora, ela faz uma pesquisa com cristãos de todas as linhas, tradicionais, liberais, pentecostais, católicos, e ela pergunta assim: olha, o que você acha que é a solução para a economia de um país? Geralmente as respostas dos crentes são assim: é porque se todo mundo se converter, não vai ter problema. Se aceitar Jesus, não vai ter problema. A pessoa não tem uma ideia de matemática ou de economia, se a economia é liberal, se é meritocracia, se é CLT, se é mais direito, se é menos direito, se é livre mercado, mercado de ações. Ele não tem essa ideia, né? Porque ele acaba, a gente chama aqui no Brasil de português, meio que espiritualizando tudo, né? Acaba espiritualizando tudo e não tem uma resposta. E então, na área da economia, na área da ciência, nas artes, na política, na tecnologia, os crentes não estão atuando. Ou é bem pouco, é minoria. Então, Sim. se eles não atuam nessas áreas, os cérebros pensantes ateus tomam conta dessa área. Então, é óbvio que o mundo vai estar infestado de mal e de pecado. Por quê? Porque a gente deixou tudo para eles, não é verdade? A gente deixou a ciência para quem não é crente, deixou a economia para quem não é crente, e a gente que é crente só fica com a Bíblia. Então, principalmente para os jovens aqui, principalmente para os jovens que estão aqui nos assistindo, é o nosso trabalho ir para uma faculdade, fazer um curso de especialização, se interessar em fazer a diferença. E às vezes acontece, desculpa, eu estou falando muito, eu fiquei empolgado aqui Não, agora. vai na banguela aí. Eu também já vi casos e já li casos de pessoas que dizem, jovens crentes que ficam tristes porque estão numa faculdade de exatas, de TI, por exemplo, tecnologia da informação. Ele fala: mas eu estou enterrando o meu ministério e eu estou aqui trabalhando com computadores. Cara, tem tanta coisa que você pode servir a Deus sendo do TI. Quem é que faz os aplicativos hoje em dia, né? Telefone hoje em dia. Quem é que está aqui fazendo as propagandas que entram aqui? E você vê que o pecaminoso toma conta mesmo. Por quê? Porque o cristão ele está tendo dificuldade de entrar nessas áreas. Então, ser livre do mal é estar nessa área, mas não ser corrompido pelo mal. Passo a bola. É, enquanto a gente estava ouvindo essa dissertação aí maravilhosa aí, eu estava pensando, lembrando do que a Bíblia ensina lá no livro de Daniel, que era um jovem, né, o profeta Daniel, junto com Ananias, Misael e Azarias, né, só nome bonito, né, eles foram levados cativos, né, para a Babilônia, eles eram ainda muito jovens, e eles foram instruídos em toda a ciência, a Bíblia fala. E ali, com certeza, aprenderam das mais diversas, não é como hoje em dia. Assim como Moisés também foi instruído também em toda a ciência. Mas Moisés já aparece já com uma idade um pouco mais avançada. Como a gente está falando também, especialmente focando nos jovens, a gente vê que Daniel, quando ele viu que era algo que poderia ferir a sua consciência na fé, ele não participou. E ele ainda falou, depois vocês vão ver, falou para o chefe dos eunucos, né, o Aspenaz, né, ele fala assim, faz essa prova para você ver se no fim a gente não vai estar com um semblante melhor. E além do semblante, eles eram, vamos dizer assim, melhores. Eu não estou pregando aqui um arianismo, né, gospel, né, não é isso que eu estou dizendo que, completando, né, isso que o Jonas estava falando,
a gente pode atuar em várias áreas, né, seja humanas, seja exatas, o que seja, e está fazendo a obra de Deus, e está ali contribuindo para o reino de Deus, né, é um enfermeiro, é um médico, e também é alguém que está na ciência da computação, mecatrônica, tantas áreas, químicos, né, que pessoas usam. A gente pode usar a faca para cortar pão, né, para cortar um pedaço de bife, e se você der na mão do Jack, né, ele vai fazer outra coisa. Como a gente não é o Jack, como a gente, nós somos filhos, né, do Deus vivo, né, a gente deve se aplicar e deve fazer a diferença nessa sociedade que está corrompida, como o apóstolo Paulo diz, que a gente deve brilhar como astros. Não somente que a gente vai num culto, vai sair de lá brilhando igual o Super Mario Brothers quando pega a estrela mágica, né? E sai correndo. Não é só dessa maneira. Isso aí, né? Bom, desacredito. Né? Até abro um parênteses, que eu me lembro quando eu me converti, o óbvio, né? O entendimento menor, devido ao passado, as coisas que aconteceram, eu tinha, nos primeiros meses, eu tinha muito receio, porque eu tinha medo de cair, e não tinha toda essa informação que tem hoje em dia, também não faz tanto tempo, tá? Foi esses dias, mas eu lembro que eu orava no final, estava acabando o culto, já tinha ouvido a pregação, aí sempre tem aquele louvor no final, né? E eu lembro que naquele louvor eu me sentia, estava ali no meio dos irmãos, feliz, alegre, e eu orava, pedia para Jesus para não acabar o culto. Fica aqui, quero ficar por aqui na igreja, porque aqui eu sei que eu não vou errar. Mas pouco a pouco Jesus foi mostrando e foi mudando. E a gente pode estar sentado com quem for. O que importa é que o que tá em nós, né? A palavra de Deus que habita no nosso coração e o Senhor que habita em nós. Então, hoje, em qualquer região, em qualquer área, né? Isso não é uma soberba, isso aí vem porque Deus nos dá essa graça. A gente pode estar atuando, né? Então, glória a Deus por esse versículo aqui, por que a gente está falando. A ideia é essa. Se você lembrou o Super Nintendo aí, o Lucas Leão, ele falou assim, como é que é o barulhinho dessa estrela mágica aí? Depois a gente fala, se tiver muito like aí, muito pedido, a gente faz, aí vira até o meme. A Matinha já pediu. Você viu que eles estão prestando bastante atenção, né? O que você falou desse tema, quando a gente se converteu, essa questão do início da fé, né, o novo convertido, ele acaba vindo para a igreja e ele meio que sai do mundo, né? Ele perde os seus amigos, às vezes perde a sua família. Eu entendo assim, se há uma perseguição, como antigamente havia uma perseguição ferrenha no Brasil, eu cheguei a ser dessa época, desculpa aí, eu tenho um pouco menos cabelo que o Murilo, mas eu não sou mais velho que ele, né? Na verdade, acho que até o contrário. E naquela época que eu aceitei a Jesus ali, havia ainda uma perseguição. Eu ouvia testemunhos de dizer assim, eu aceitei Jesus e minha mãe e meu pai falou que eu estava deserdado da família, porque eu virei crente. Então tinha esse tipo de coisa, né? De não venda para crente, às vezes era dada essa ordem. Só que hoje em dia não está tendo essa perseguição desse jeito. Perseguição a igreja terá sempre, né? Principalmente aí em outras áreas, a igreja terá sempre perseguição. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando alguém se converte, ele não precisa deixar de participar da sociedade, de saber o que está acontecendo na sociedade, né? E aqui agora eu até me dirijo aqui aos amigos que são pastores, né? Tem aqui muitos pastores que estão acompanhando a gente, pastor Xinde, pastor Rodinei, pastor Murilo, pastor Silvio. Muito obrigado por estarem aqui conosco. E às vezes a gente fala assim pro jovem ou pro novo convertido, um exemplo, não ouça a música do mundo. Beleza, não ouve a música do mundo, mas vamos então produzir uma música que seja tão boa quanto ou melhor. Aí a gente fala assim, não assista Netflix, não assista filmes do mundo. É verdade, a gente tem que ter cuidado. Só que, o que vai colocar no lugar para esse jovem? O que eu estou produzindo, né? Então vamos incentivar os nossos jovens
a produzir música boa, cristã, gospel, que seja legal, que seja atrativa. Vamos incentivar os nossos jovens, aqueles que gostam de filmagem, a estudar cinema e fazer filmes com valores cristãos. Tem um monte de filme que é filme bom, é filme legal, que, né, se fosse aqui para a gente falar alguns filmes que a gente gosta, que a gente poderia citar alguns que são bons, que têm moral, que são legais, que são inspiradores. Então vamos incentivar o jovem a fazer cinema e produzir um filme bom. Aplicativo, por exemplo, não sei se alguém vai bater o Facebook tão cedo, mas e se um cristão fizer uma rede social que seja ainda melhor que o Facebook, né? Por exemplo, quando tiver discurso de ódio, apaga. Seria uma boa, né? Não ter uma rede social que não tem discurso de ódio, que não tem pessoa xingando, que Ia não ter tem 3 pessoa pessoas lá. perseguindo. Hã? Ia ter 3 pessoas lá na rede social. Acho que a gente ia estar lá. A galera que está A aqui gente já tá. ia estar lá. E quem está aqui, graças a Deus, aqui a gente só vê comentários bons e felizes, porque a gente está aqui no mesmo propósito, né? De servir e de fazer, enfim, fazer a diferença como luz, né? Então, por isso, Jesus falou: Pai, não peço que os livre do mundo, não vou tirar vocês daqui agora, parafraseando, né? A gente fala, não, Jesus vai voltar hoje, Jesus vai voltar amanhã, eu espero Jesus voltar hoje, eu espero Jesus voltar até o final dessa live, a gente vai acabar daqui a pouco, né? A gente tem a previsão aí de, no máximo, até 10h30. E sim, mas já fazem 2000 anos e eu não sei quando ele vai voltar. Ele não falou quando ele vai voltar. Então eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que entrar em todas as áreas. Saneamento básico. O que o crente pensa sobre saneamento básico? Se alguém perguntar para um crente, ele vai dizer: se o prefeito for crente, está resolvido. E a ideia não é só essa. Nós devemos estudar o assunto e incentivar os nossos jovens a estudarem o assunto, para desenvolver o ser humano como um todo. O que seria desenvolver o ser humano como um todo? O ser humano, ele é corpo, ele é alma, ele é espírito, conforme nós cremos, né, na tricotomia, mas o ser humano, ele também é social, né? Então a gente pode ver que o ser humano precisa se desenvolver fisicamente, de forma saudável, praticar esporte, fazer exercício físico, ele precisa cuidar da sua saúde, não ficar comendo muito açúcar, não ficar comendo muita gordura, não ficar comendo, enfim, esse tipo de comida aí que a gente gosta. A gente tem que cuidar do corpo, porque aí a gente vai, deixa de qualquer jeito, não faz exercício, ou às vezes até fala que é pecado, e aí o que acontece? A gente fica doente e aí a gente vai orar. Senhor, me ajuda. Ajuda, mas por que você não poderia ter cuidado? Não custava nada ter cuidado. Senhor, me ajuda a fazer a prova do Enem, né? O Brasil agora passou aí o Enem. Me ajuda a fazer a prova do Enem. Não, estuda. Por que Deus vai tirar a vaga de alguém que não é crente e estudou e vai dar essa vaga para alguém que é crente e não estudou? Só porque é crente? Né? É, Então isso não faz sentido. Nós devemos ter essa ideia de que nós estamos no mundo e devemos fazer a diferença no mundo. Nós não estamos aqui flutuando como se fosse um espectro, né, de santidade. E o cara ali é santo, hein? Cuidado. Ele revela um raio-x, hein? Cuidado. E o outro fala: Ih, meu Deus, mas eu tô aqui, né? Aquela história do eu sei que você fez no verão passado, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de saber, eu estou no mundo, então preciso me desenvolver socialmente, né? O jovem crente, ô jovem, você que está assistindo, não tenha vergonha de ser crente. Sério, eu sempre fui jovem, cresci na igreja, e graças a Deus nunca tive vergonha. Eu sei que a gente é zombado, ou desculpa aí, eu vou usar uma linguagem, não sei se ainda usa essa linguagem dos jovens, eu sei que eu sou zoado, né? O jovem, ele é meio zoado de vez em quando. Então a gente tem que ter esse cuidado de ter coragem, né? Diga, sou crente sim, sou filho de Deus sim, e quero aqui ser luz nesse mundo. Essa é a ideia, né? Jesus não vai nos tirar do mundo aqui por enquanto, vai ser no dia que ele quiser, se quiser hoje será hoje, se quiser daqui a 30 anos será 30 anos, 200 anos, mas nós devemos fazer a diferença. Essa é a ideia do Livres do Mal. Passa a bola, Murilão. Trocou a câmera aqui,
é você que fala, é você que comanda, manda ver. É, o acredito também dessa mesma forma. Porque senão acaba ficando, um ser, assim, um pouco diferente. Eu me lembro de um rapaz que dentro da igreja ele tinha todos os estereótipos do crente, pentecostalista, não é nem pentecostal. Rodopiava, pulava, plantava, só faltava plantar bananeira. Mas eu me lembro que numa feita eu fui mudado de turno, né? E fui almoçar com ele, era uma fábrica grande. Aí eu vi ele na ponta do refeitório, e chamei ele pelo nome, óbvio, não vou falar o nome dele, e falei, Pai do Senhor, irmão. E na hora, todo mundo procurou para ver quem era o crente, né? E ele continuou firme e forte, olhando para frente, e eu chamando ele pelo nome. E depois eu vi que ele, quando se assentava com as pessoas que não eram cristãs, ele agia de uma maneira, e quando ele estava na igreja, ele agia da maneira que, entre aspas, os crentes pediam para que ele agisse, né? Ele achava que ele deveria agir assim. E ele foi criando uma personalidade ambígua, né? E quando já chegou nos 22, 23, ele acabou se afastando do convívio, da comunhão da igreja, e justamente por isso, por não ter uma posição, não saber como se portar, né? E por outras coisas mais também, que eram coisas, particularidades dele. Só que a gente sempre deve ter isso bem colocado dentro do coração, né? É um privilégio a gente ser um cristão. E graças a Deus que hoje em dia a gente tem acesso a tanta informação. A gente estava falando da rede social, que tem suas coisas ruins também, né, uma carga de ódio muito grande, muita fake news, muita coisa diferente. No mundo cristão tem muita heresia ali sendo colocado também, mas também existe acesso a bastante informação, não só na rede social, né, na internet em si. E cabe ao cristão examinar não somente as escrituras, mas examinar também tudo aquilo que é passado, e ter muito conhecimento também em muitas áreas. A gente é a geração que acredito que tenha mais acesso, né? E também é uma geração que padece também porque falta de conhecimento bíblico. Parece algo muito estranho isso, mas acontece mesmo. A gente tem acesso a tanta informação, tanto livro, hoje em dia até no tablet, né, cabe tantos e tantos livros, e é a geração que menos consome a Bíblia, que menos tem conhecimento bíblico. Então, bora lá, gente, vamos se aprofundar, vamos em frente. Olha, esse testemunho que o Murilo contou aqui, sei bem como é a questão né, aquela ali na fábrica, no trabalho, às vezes leva uma vida, e aí na igreja leva outra. Às vezes coloca um apelido no mundo para ser conhecido só pelo apelido, para na igreja usar o seu próprio nome. Mas, olha, pessoal, na boa, ninguém engana Deus, né? A gente só está enganando a nós mesmos, né? Enganar o pastor, enganar o líder de jovens, enganar a irmã do círculo de oração, enganar o pai, a mãe. A gente pode enganar aí com as técnicas que a gente vai aprendendo aí na vida, né? De ludibriar. Agora, você ser crente é uma questão entre você e Deus, e por aí vai. Então é isso, quero agradecer o pessoal que passou aqui com a gente, né? Citar o nome de alguns amigos aqui: Reinaldo Errara, a Lima, Davi, Edson Souza, e pastor Eufrásio, já citei, um abraço, pastor Aguinaldo, muito obrigado. Hoje foi só o primeiro, Monique, Gilmar, foi só o nosso primeiro, pastor Shindy, já fez uma propaganda da Belinha, né? E dizendo que a Belinha está fazendo faculdade lá de marketing, pastor Shindy falou aqui, e que ela já vai começar a servir a igreja
fazendo as artes para a igreja, né? Então, olha, vai se formar em marketing, tem pessoal aí da publicidade, que aprende a fazer esses cartazes bonitos aí que a gente usa aí para as divulgações, fazendo um cartaz bem feito, bonito, chama atenção, ajuda a chegar, né? Então, Deus abençoe. Belinha, lá no Brasil, esteve aqui com a gente, está lá no estado de São Paulo. Muito A obrigado. gente tá por aqui também, Belinha, se quiser, né, entre em contato com a gente aí também. Entra aqui, o Pacto Geracional, Livres do Mal aqui, nós queremos todo mundo aí que estiver querendo trabalhar e servir. Pessoal, vamos então sortear nossa camiseta. Já está aqui o nome de todo mundo que compartilhou, o nome de todo mundo que colocou pessoas aqui no comentário. Muito obrigado, agradecemos de coração. Hoje é só nosso primeiro programa, como eu falei, vamos convidar amigos, amigas para participar, os nossos pastores, líderes, pastores amigos, pessoas de mais idade, de menos idade, do Brasil, do Japão, de qualquer lugar do mundo. Graças a Deus temos esta tecnologia aqui à disposição para fazer o bem. Então, toda segunda, a partir de hoje, toda segunda-feira, porque a gente está com muito tempo livre. A gente não tem criança para cuidar, enfim, por aí vai. Tempo sobrando. E aí, o Murilo ficou pegando no meu pé e falou, vamos fazer, vamos fazer. Eu falei, tá bom, Murilo. Eu falei, tá bom, vamos. E aí eu cedi. Então foi isso que aconteceu. E toda segunda, então, 9h30 da noite aqui no Japão, 9h30 da manhã, Valdir Cardoso passou por aqui, Joyce Cardoso passou por aqui, Marta Cauano, Michiko Ogawa. Muito obrigado. Deus abençoe, irmão Natanael. Vamos então para o sorteio. A diretora do programa está aqui. Ela é muito tímida, ela não quer aparecer. Ah, não vai aparecer? Não quer aparecer. Ela vai clicar no botão, vai sair o número da pessoa e será dado o... Ok. Saiu o número 4. E rufem os tambores. Deixa eu ver se eu tenho tambores. Eu não tenho tambores aqui. Mas eu acho que eu tinha alguma coisa de suspense, alguma coisa assim. Vai ficar para depois. Mas fica o nosso muito obrigado para Lucas Leão. Muito obrigado, Lucas Leão. Você ganhou uma camiseta da Amy Watanabe T-shirt. Deus abençoe. Ela vai encomendar o tamanho 4L para Vossa Senhoria. Que maldade. É porque ele casou agora, né? Tem que manter aquela... Sim. Mãe Cláudia, vai ganhar na próxima, Mãe Cláudia, não fique triste. Pessoal, muito obrigado. Tem suas considerações finais, pastor Murilo? Não, a gente agradece aí, todos estão acompanhando, que vão acompanhar também depois, né, que vai ficar gravado. A gente agradece e o nosso intuito é sempre que a palavra de Deus seja espalhada mundo afora, e que muitos venham a ter conhecimento, né, e assim como o programa tem esse título aí, Livres do Mal, que muitos possam realmente ser livres do mal que está assolando o mundo, não só o mal temporário de um vírus ou alguma coisa que está acontecendo temporariamente, mas que é o pecado que assola a humanidade. Foi para isso que Jesus veio, né? Deu a vida por mim, né? Por ti, por todos que estão acompanhando e até os que não vão acompanhar, mas que de alguma forma a gente possa espalhar a semente do Evangelho, né? Deus abençoe a todos. Né? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Desculpa não ter citado o nome de todos. Estamos extremamente felizes. Muitos irmãos participaram. Os irmãos que estão na quarentena, força. Falta mais um pouquinho aí e tudo passará. Estejam aí com o Senhor Jesus Cristo e o Senhor há de nos livrar de todo o mal. Um abraço. Até segunda-feira que vem. Nos vemos lá. Tchau, tchau.